e você que está assistindo agora essa aula ao vivo, e você que vai assistir depois também, eu tenho certeza que há muitas lições importantes para as nossas vidas que nós podemos extrair do estudo desta lição que fala sobre o recomeço da construção do templo. Pois bem, o texto áureo está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18, que diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Quando eu comecei a estudar essa lição, irmãos, eu percebi que ela é uma lição eminentemente histórica, e não tem como nós adentrarmos especificamente no assunto de hoje sem nos reportar algumas lições passadas que já foram ministradas, inclusive na semana passada, pelo pastor, que nos ministrou, o pastor Daniel nos ministrou a lição de número 4, que é basicamente o início da reconstrução, né, do segundo templo. E de uma forma que eu achei pertinente demonstrar para vocês, eu preparei um quadro que está aí na tela para vocês, né? Agradeço a gentileza, né, do meu cunhado Geraldo Magela, que organizou isso aí. Eu fiz o rascunho manuscrito, ele organizou no sistema, porque ele é profissional da área. Também o pastor Oswaldo, que me ajudou a baixar aqui o aplicativo Zoom. O pastor Marcos, que é nosso professor também, que nos deu umas dicas, né? Porque é a primeira vez que eu transmito aqui pelo meu notebook. E de uma maneira para que seja mais proveitosa a aula, que seja mais direcionada e objetiva a aula, eu coloquei essa linha do tempo que vai falar especificamente, terminar especificamente, ou seja, no assunto de hoje, para que nós possamos entender como foi este recomeço da construção do templo. Porque quando nós lemos os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, que são os 3 profetas pós-exílio. Pós-exílio são Ageu, Zacarias e Malaquias. A maioria deles são pré-exílicos, não é verdade? A maioria deles. E os 2 profetas que profetizaram durante o exílio, Ezequiel e Daniel. Então a gente começa a dividir os livros proféticos e os profetas, tendo como parâmetro o cativeiro babilônico, tá certo? E nessa linha do tempo eu vou citar com vocês, fazer alguns comentários, e eu gostaria que vocês acompanhassem da esquerda para a direita aí no visor de vocês. Nós começamos com o ano 1000 a.C. O ano 1000 a.C. é chamado a Idade de Ouro de Israel. A Idade Áurea de Israel. Por quê? Porque justamente nesse período, sob o governo de Davi e Salomão, foi a Idade Áurea de Israel. Ainda não, o reino não era dividido, o reino era único, a expansão territorial do reino era enorme, as conquistas e riquezas do reino de Israel, sem dúvida, durante esse período, foi de maior eminência de toda a história do povo de Israel. Pois bem, então no ano 1000, nós temos a Idade de Ouro de Israel, tá certo? Depois, em 960 a.C., já sob o reinado de Salomão, Salomão começa a construção do primeiro templo de Jerusalém, do primeiro templo. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, você pode acompanhar aí no gráfico, que havia 480 anos do êxodo, que o povo de Israel tinha saído do Egito 480 anos. Foi justamente o início dos primeiros anos ali do início do reinado de Salomão, e ele começa a construir esse primeiro templo, que sem dúvida ficou conhecido como o de maior riqueza que havia de construção da época. Foi demorado mais ou menos 7 anos, tá certo? 7 anos a construção especificamente do templo. E eu coloquei aqui embaixo, se vocês percebem, alguns estudiosos americanos, eles fizeram uma projeção que se o templo de Salomão ele fosse construído hoje com toda a riqueza, com todo o ouro, com todas aquelas madeiras, o revestimento, prata, pedras preciosas, gastaria-se 7 bilhões de dólares para fazer uma construção do templo, da grandeza do templo de Salomão, para vocês terem uma ideia. Pois bem, depois, no ano 920 a.C., perceba que, embora seja óbvio dizer isso, muitas pessoas às vezes se confundem com as datas, mas o calendário, a marca do calendário antes de Cristo, de maneira decrescente que nós fazemos a conta, né? E depois de Cristo, crescente.
Em 920, mais ou menos, antes de Cristo, é que houve a divisão do reino de Israel. Houve a divisão do reino, o reino se dividiu em reino do norte, que a capital era Samaria, sob o governo de Jeroboão, e o reino do sul, que a capital era em Jerusalém, sob o governo de Roboão, ou Reoboão, que era o filho de Salomão, tá certo? Em 722, essa data 722 aqui, eu não sei quando eu coloco aqui a mãozinha, aparece para vocês também, só? Essa mãozinha aí? Ou não? Aparece, mas tá certo. Eu vou tentar usá-la aqui, se eu não sair da tela, né? Tá certo. Embora, gente, a data mais famosa da conquista assíria, né, é 722, assim como nós vamos falar depois das invasões babilônicas, o Império Assírio, mais ou menos no ano 750, ele já começou a conquistar as regiões ali de Israel, tá certo? Então teve vários outros reis ali, imperadores, né, como Salmaneser V, depois teve Senaqueribe também, e alguns outros, mas 722 ficou marcado com uma data X, por quê? Porque foi justamente na direção do governo do Império Assírio de Sargão II, que houve a invasão do Reino do Norte e foi levado cativo o Reino do Norte sob o cativeiro assírio, tá certo? Eu coloquei aqui embaixo 2 Reis 17, 24 a 41, para que vocês possam ter uma ideia já, que aqui começa a haver a semente desta miscigenação desse povo que ficou conhecido como os samaritanos, tá certo? Qual era a estratégia dos imperadores assírios? Quando eles conquistavam uma região, ou cidade, ou reino mesmo, eles tiravam o melhor da terra, destruíam, porque eles eram ferozes também na guerra, e eles faziam uma mistura do povo. Eles traziam povos de outros territórios que eles haviam conquistado. E justamente aí no Reino do Norte de Israel, quando você vai ler segundo livro dos Reis, capítulo 17, a Bíblia explica bem certinho a origem dos samaritanos. Sargão invade lá o Reino do Norte, tá certo? Ali traz o povo da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, ou seja, há uma mistura de raças e começa os da terra começam a se casar com os estrangeiros e começa a haver uma transgressão no sentido assim cultural, começam a perder a identidade, em outras palavras. Começam a ficar pagão, o povo pagão, a seguir os deuses daqueles seus cônjuges ou familiares. Então, essa era a estratégia dos imperadores assírios, porque eles enfraqueciam o povo da terra, tá certo? E com isso, ficava mais fácil de governar um povo misturado, um povo sem identidade, tá certo? Depois, aqui nós vamos para as invasões babilônicas, tá certo? As três principais invasões babilônicas, em 605, eu coloquei aí para que vocês se situem, que foi justamente nessa primeira investida do Império Babilônico contra o Reino do Sul agora, tá certo? O Reino do Sul, porque o Império Assírio já estava se enfraquecendo e Babilônia dominou. Mais ou menos também em 605, eles dominaram também o Império Assírio, né? Nínive, que era a capital da Síria, cai sob o domínio do Império Babilônico. E mais ou menos em 605, a primeira invasão. Nessa primeira invasão da Babilônia no Reino do Sul, é levado cativo Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os famosos lá da Bíblia, né? Do livro de Daniel. Daniel, que era o principal, e o Misael, Ananias e Azarias, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam os nomes babilônicos depois, que tem a experiência de serem livrados na fornalha de fogo ardente. Quem não conhece essa história, né? Até aqueles que leem pouco a Bíblia Sagrada conhecem essa história. A segunda invasão foi em 597, apenas alguns anos depois, que nesta invasão foi deportado o profeta Ezequiel. Daí ele foi levado nessa segunda leva e começa a profetizar lá à beira do rio Quebar, certo? E a terceira invasão, também a mais famosa, assim como a 722 foi a mais famosa do cativeiro assírio, para o Reino do Norte, aqui para o Reino do Sul, a de 586 é a mais conhecida, porque nesta invasão foi que Jerusalém foi totalmente destruída. Os muros derrubados, queimados, as portas queimadas, as casas das pessoas foram totalmente destruídas e, acima de tudo, o que foi de mais grave foi a destruição total, aniquilado completamente, o templo de Salomão em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, foi exterminado. Então, o primeiro templo, ele serviu como centro de culto, eu coloquei aqui abaixo, mais ou menos por 400 anos para o povo judeu. E agora, nessa última investida do Império Babilônico aqui, eles destroem totalmente, tá certo? Depois desse período aqui, que os babilônicos invadem o Reino do Sul e dominam o mundo, dura esse cativeiro, esse domínio babilônico durante 70 anos. Até eu coloquei aqui, que foi mais ou menos em 539, que houve a queda do Império Babilônico aqui,
Mas havia uma profecia também de Jeremias, que foi um profeta pré-exílico, né? Deixa eu achar o texto aqui, que é interessante esse texto de Jeremias, se quiserem achar aí. 25 e 12. É incrível, irmãos, como a Bíblia Sagrada, ela fala claramente tudo que nós precisamos, né? Jeremias 25 e 12. Todo o capítulo 25 vai falar de 70 anos. Mas eu separei o versículo 12, que ele diz assim. Vamos ver o 11 e o 12. Toda esta terra virá a ser ermo, desolado, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Interessante isso. Deus, através do profeta, precisar o período que haveria de durar o cativeiro babilônico. Versículo 12. Mas quando se cumprirem os 70 anos, olha, punirei o rei da Babilônia e sua nação, a terra dos caldeus, que os babilônios também eram chamados caldeus, tá certo? Castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. Então aqui Jeremias, antes do cativeiro, antes dessa invasão aí, desta última invasão de 586, ele já tinha profetizado que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E depois Daniel também faz alusão a isso, quando ele ora, porque ele era conhecedor das profecias bíblicas, tá certo? Então, vocês percebem aqui que cumpre Jeremias 25, os 70 anos, cumpre também Isaías 45, 1 ao 2. Eu coloquei esse texto aí, que é interessantíssimo vocês anotarem também. Até esse material aqui, esse quadro aqui, eu mandei para a irmã Magda lá nos Estados Unidos. Os irmãos aí dos Estados Unidos que quiserem, ela manda para vocês depois no WhatsApp. Os irmãos aqui do Brasil, se quiserem entrar em contato comigo também, eu mando para vocês conhecidos aí, só entrar em contato que a gente manda. Olha que interessante esse texto de Isaías 45, 1 ao 2, que fala de Ciro, que foi justamente o imperador persa, que foi o primeiro imperador que dominou e destruiu o Império Babilônico. 45, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, diz-nos a Bíblia, a Ciro, olha, Deus chama Ciro como ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Deus estava usando o profeta Isaías também aqui. Para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E aquele texto famoso que muitas vezes a gente usa aqui, né? Nós usamos para incentivo do povo, era especificamente aqui a profecia era para ser aqui, ó. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aqui, Ciro também estava incluso nessa profecia, porque haveria um juízo de Deus para Israel, mas também uma restauração de Israel. Então, vocês percebem que Ciro foi um instrumento usado por Deus também. Tá certo? Detalhe, eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem anotar, essa profecia de Isaías, mais ou menos 200 anos antes do acontecimento. 200 anos antes do acontecimento foi que Isaías profetizou a respeito de Ciro. Pois bem, aí o que acontece? Ciro assume o poder, e para que nós entendamos aqui o assunto, nós já vamos chegar lá na reconstrução específica, mas para que nós entendamos aqui com facilidade, este Ciro, que foi o imperador persa, o primeiro imperador persa, após a derrubada do Império Babilônico, ele faz um decreto. E esse decreto, o pastor Daniel, que ministrou na semana passada, ele falou a respeito disso. E eu só quero fazer uma observação aqui, esse decreto do rei Ciro está no capítulo 1 do livro de Esdras aqui, tá certo? E eu coloquei algumas observações interessantes aí para que vocês entendam que quando Deus quer fazer alguma coisa, né, quer cumprir a sua palavra, a sua promessa, ele move os corações até dos ímpios, até dos pagãos, para que o seu povo seja abençoado, que foi o povo de Israel, para que houvesse uma restauração moral e espiritual de Israel. O que Ciro fala aqui? Ó? Só um detalhe que eu quero passar para vocês aqui. A Bíblia diz que despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Olha, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e ele fez passar um pregão por todo o reino, dizendo, o que o próprio Ciro disse? Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me entregou dele edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Agora, que compromisso tinha Ciro de edificar casa? Sendo estrangeiro, sendo persa, sendo pagão? Só que ele foi examinar as profecias também. Aqui nós aprendemos uma lição interessante. Os próprios reis pagãos, eles estavam interessados naquilo que os profetas de Israel tinham falado e estavam falando. Ele foi fazer a consulta, não é verdade? E ele percebeu que havia uma profecia lá que Deus havia chamado de ungido, que ia tomar ele pela mão direita, etc. e tal. E ele fala aqui que era como função, ele traz para si a responsabilidade de edificar
esta casa. O templo estava totalmente destruído, e aqui nesse pregão, ou edital que ele fez, ele começa a dar carta branca. Eu coloquei aqui embaixo, carta branca. Por isso que eu coloquei carta branca aqui, tá? Carta branca para que aqueles que estavam lá cativos voltarem para Jerusalém, edificar o templo. E detalhe, gente, daqueles vasos e utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, lá na invasão de 586, 605 e 597, tinha tirado do templo e levado para a Babilônia, tá certo? A Bíblia diz que esse Ciro, ele devolveu agora para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo judeu, 5.400 utensílios de ouro e de prata, para que eles pudessem voltar lá, restaurar o templo e reutilizarem aquilo que havia sido consagrado para o uso do templo de Deus. Interessante, né? Ele devolve para eles, para que eles levassem de volta, tá certo? Neste decreto aqui, que surge a figura do personagem aqui do título da lição, chamado Zorobabel. Aqui abaixo coloquei. A palavra Zorobabel significa semente da Babilônia, ou seja, nascido na Babilônia. Como dizem os estudiosos, Zorobabel ele nasceu durante o cativeiro babilônico, certo? Ele era filho de Salatiel, que também era um príncipe, neto de Joaquim, príncipe de Judá, descendente de Davi. Esse Zorobabel, gente, eu não coloquei aqui, mas ele era bisneto do rei Josias, certo? Bisneto do rei Josias. Foi o primeiro governador de Judá, pós-exílio. Ele era um líder político, tá certo? Era um líder político. E interessante, daqui a pouquinho nós vamos comentar lá na frente as profecias de Ageu, ele está na genealogia de Cristo. Este mesmo Zorobabel, que foi o governador de Judá, que foi o grande ali governante para que houvesse a reconstrução, a construção do templo, do segundo templo, ele está na genealogia de Jesus, lá tanto de Mateus como de Lucas, tá certo? Estão seguindo aí? Tá bom o ritmo, Gonçalo? Tá, Magno? O ritmo tá bom? Tranquilo, né? Tá certo? E também, gente, aqui surge a figura do sumo sacerdote. Se por um lado tinha um líder político, que era Zorobabel, tinha o líder religioso, Jesua ou Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, que foi o líder espiritual. Tá certo? Pois bem, aí o livro de Esdras, não tem como você estudar sobre o recomeço ou a construção do templo sem ler o livro de Esdras, tá certo? Sem ler o livro de Esdras. O que acontece? Mais ou menos em 539 foi a queda do Império Babilônico. Aí aqui passa-se um tempo, né? Passa-se um tempo, mas em 536 foi que houve a primeira leva dos judeus, podemos dizer assim, retornando para Jerusalém, sob o aval do imperador Ciro, o persa, com o intuito principal de reconstruir o templo, ou construir o templo, tá certo? De Jerusalém. Tanto que Ciro tinha falado antes para vocês. Aqui, gente, veio mais ou menos 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, isso que eu fiz 50 mil aí, tá bom? 50 mil pessoas, a maioria deles líderes ali também, sacerdotes, levitas, tá? E eles começam a obra da reconstrução. Embora não começassem já, não começassem já, no caso, né, o templo propriamente dito, eles começam o início das obras. Nós encontramos no capítulo 3 de Esdras, aqui, tá certo? Mas primeiro eles reconstroem os altares, edificam altares, começam a celebrar sacrifícios já. Isso você encontra no capítulo 3 de Esdras. Tá? Eles começam a celebrar sacrifício, organizar o holocausto, celebram a festa dos tabernáculos, tá certo? Daí aqui tem esse segundo ano aqui. Mas eles não tinham começado aqui ainda, propriamente dito, os alicerces do templo. Tá? Quando nós lemos o capítulo 3 de Esdras, agora aqui, ó, que começa o início das obras e tal, mas o capítulo 3 de Esdras vai nos contar o seguinte, que eles passaram mais ou menos 2 anos deste retorno aqui fala 536, né? Mas vamos considerar que desde 539, que foi o ano que ele assumiu, já fez o decreto, até aqui passaram-se uns 2 anos, ou mais ou menos 3 anos. Aqui, antes deles iniciarem propriamente os alicerces do templo, eles começam a preparar o material, tá? E nós encontramos isso lá no capítulo 3 de Esdras, a partir do versículo 7, que diz assim: então deram dinheiro aos pedreiros, carpinteiros, também comida, bebida, azeite aos sidônios, aos tírios para trabalharem do Líbano, madeira de cedro. Presta atenção nisso aqui, ó. A madeira de cedro vinha lá do Líbano. O imperador Ciro tinha dado carta branca para eles, de onde eles precisassem materiais, gente, para eles trazerem para reconstruírem o templo, porque para Ciro também havia aquela importância do templo como centro do culto religioso. E para eles seria uma bênção também fazer isso, certo? Olha cá. Prepararam a madeira
do Líbano, etc. Pá, pá, pá. No versículo 8 fala assim, ó, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, então eles passaram preparando esses materiais importados aqui, outras coisas, uns 2 anos mais ou menos. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, ou Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, e levitas, e todos os que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra. Aqui há o início propriamente dito da obra do segundo templo, tá certo? E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem a obra do Senhor. Então, gente, aqui eles começam propriamente o início da construção, percebam, da construção do segundo templo. Tá? E aqui o que acontece? Quando nós continuamos a ler o capítulo 3 de Esdras, vieram os edificadores, os sacerdotes colocaram suas vestes típicas sacerdotais, os levitas pegaram seus instrumentos, tudo para o início da obra. Olha que interessante. E começaram a cantar, alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. E o tema desse louvor que eu coloquei aqui, ó, Ele é bom. Ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. Ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. Você imagine agora aquele povo lá, lançando os alicerces do templo ainda, mas debaixo de uma autorização do imperador persa chamado Ciro, vestido com suas vestes típicas sacerdotais, que havia muitos anos, mais de 70 anos, que não se cultuava a Deus, que não se oferecia sacrifício a Deus. Eles já estavam se preparando para que quando a obra terminasse, pudessem voltar ao exercício dos sacrifícios ali no segundo templo. Eles começam a agradecer a Deus, falando que o Senhor era bom e que o seu amor durava para sempre. E a Bíblia diz que o povo levantou um grande brado quando louvaram ao Senhor. É por isso que eu coloquei grande brado aí. Tá? E começaram a cantar, começaram a louvar as famílias, os levitas. E aqui acontece uma coisa interessante. Os mais velhos, aqueles que tinham conhecido a glória lá do primeiro templo, da Idade de Ouro de Israel, eles começam a chorar de tristeza, porque eles começaram a perceber que aquele novo templo está se iniciando de maneira mais modesta. De tristeza. Choravam de tristeza e certamente de pensar da grandiosidade que era, e agora eles estavam no zero, recomeçando, ou começando de novo a construção do segundo templo. Só que, por outro lado, gente, os mais jovens, aqueles que tinham nascido no cativeiro babilônico, aqueles que tinham voltado nessa leva de mais ou menos quase 50 mil, juntamente com Zorobabel, e aqueles que não tinham conhecido a glória do templo de Salomão, eles choravam de alegria, de satisfação, de regozijo, porque agora eles iriam reconstruir o templo a Deus e poderiam cultuar a Deus, novamente a Deus de Israel. Então aquele choro se misturou. Tristeza e alegria, regozijo, e vozes cantando, louvor, gratidão a Deus, instrumentos tocando. E a Bíblia diz que ao longe se ouvia aquele louvor, aquela música, aquele choro de alegria, porque aquilo tomou conta de todo o ambiente, de toda a região. Pois bem, estavam entusiasmados para começarem a construção do templo. Estão me entendendo? Eu não cheguei ainda no título da lição de hoje, que é o recomeço da construção. Mas aqui eles estavam felizes. Aqui era mais ou menos o ano 536, entenderam? Por isso eu coloquei na cronologia aqui para que seja mais fácil de visualizar isso. Aqui, gente, é que surge a figura, olha lá para cima lá, no capítulo 4 de Esdras, os samaritanos. Porque os samaritanos já estavam povoando toda essa região aqui. Ó. Imagina lá, desde 722, da invasão do Reino do Norte, até aqui 530, mais ou menos, né? 536. Fazia 200 anos que estavam na Terra já. E aquele povo aumentando, havendo ali uma miscigenação étnica, né? De raças, misturas de povos. E adoravam, eles eram politeístas, adoravam muitos deuses. Só que eles estavam ocupando os territórios aqui também, estavam aqui um grande número. Quando Zorobabel, Josué, os príncipes, os levitas, aqueles que vieram no intuito principal de construir o templo, começam a tentar construir os alicerces do templo, especificamente, e aquela alegria, primeiro, aquela emoção, aquela festa, aquele louvor, quem que surge lá? Os samaritanos. E eles chegam lá e falam para Zorobabel, é o seguinte, nós estamos aqui na região, nós servimos ao Deus de vocês também, assim como vocês servem, desde a invasão lá de trás, do imperador assírio aqui, mas nós também adoramos ao Senhor Deus, Israel. É bem assim que está no capítulo 4 de Esdras, vocês leem lá. E eu seguindo aqui, eu vou ajudar vocês na construção do templo. O que acontece? Zorobabel, Josué e os príncipes aqui não aceitam, porque eles entendem o quê? E falam assim, nós sozinhos faremos a obra. Você já pararam para pensar por quê? Por que será que Zorobabel, Josué, os príncipes de Israel
renegaram os samaritanos, né? Muita gente pergunta, poderia ter pego uma ajuda deles, a obra era grande mesmo, poderia ter aceitado ajuda. Mas eu vou explicar agora. Por que será? Porque justamente os samaritanos, gente, não, era um povo misturado. Era um povo mistura de raças. Havia um sincretismo religioso. Eles adoravam o Deus real? Também. Mas adoravam todo quanto é tipo de Deus. Eles eram místicos. Aqui nós já podemos fazer uma aplicação, né, nos dias de hoje. O misticismo entrando dentro do lugar de adoração. Dá pano para manga, se fôssemos falar só isso. Né? E nós percebemos aqui no Brasil, pelo menos, há uma grande influência quando se deixa o ensino genuíno da palavra para a invasão e a aliança com esses misticismos. Porque as pessoas fazem de tudo para atrair o povo. Para encher as igrejas, muita gente faz de tudo. Tá? Mas continuamos aqui. O motivo principal que Zorobabel e Josué e os demais príncipes não aceitam é porque eles entenderam o seguinte, que se eles aceitassem a ajuda dos samaritanos, haveria uma grande apostasia, abandono da fé genuína ao Deus de Israel, e não ia dar certo a história, como de fato não ia dar certo. Quando eles rejeitam a ajuda dos samaritanos, os samaritanos que antes se opuseram, ou quiseram fazer aliança, agora se opõem. Em outras palavras, tá bom, vocês não querem nossa ajuda, também não vão trabalhar vocês. Ninguém vai construir nada aqui. Começaram a desanimar o povo, começaram a atemorizar o povo de Deus. Você encontra tudo isso no capítulo 4 de Êxodo, tá certo? Pagaram conselheiros para falar contra a obra. Semana que vem, pastor Oswaldo vai falar sobre Neemias, que foi depois, um tempo depois, né? Mas se lá em Neemias já havia profeta pago, aqui é mais ou menos o que aconteceu, gente. Profecia paga para desanimar o povo, para não construir a obra, para não edificar o templo. O que eles fazem? Eles fazem de tudo para que o povo de Deus não construísse o templo. Chega um ponto que eles investem de todas as maneiras que não tem mais o que fazer. Sabe o que eles fazem? Escrevem uma carta para o rei Artaxerxes. Este rei Artaxerxes, aqui de Êxodo, capítulo 4, que foi o destinatário da carta dos samaritanos, era o rei que havia sucedido o rei Ciro. Tá certo? Porque Ciro tinha morrido já. Aqui agora era Artaxerxes. Não podemos confundir também, e eu comentei com o Oswaldo sobre esse assunto, que Artaxerxes, ou Xerxes, era quase como se fosse um título dos imperadores persas. Que o Artaxerxes, que o Oswaldo vai falar na semana que vem, da época de Neemias, que foi mais ou menos 90 anos depois. Era o nome de Artaxerxes também, só que era outro Artaxerxes. Tá bom? Quando a semana que vem o Oswaldo for falar, vocês já sabem que é outro Artaxerxes. Quando os samaritanos escrevem a carta aqui para o rei Artaxerxes, mais ou menos assim, o teor da carta era mais ou menos esse. É o seguinte, então o povo judeu está aqui construindo o templo, eles vão construir o templo, ele é um povo rebelde. Se o rei consultar nas crônicas, ele vai ver que já deram um problema para outros impérios. Eles são um povo hostil, são um povo ruim, eles não vão pagar tributo para vocês, eles vão dar problema. Quando Artaxerxes recebe essa carta, gente, ele baixa um segundo decreto aqui. O primeiro decreto era a autorização do Ciro, ele baixa, para toda a obra. Ninguém tem autorização para continuar essa obra. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 17 a 23. Então, aqui para a obra. Estão me entendendo? Parou a obra. Foi lançado os alicerces, mas aqui para. E esta obra fica parada 16 anos. Estão acompanhando? 16 anos fica parada a obra. De 536 a 520. Aqui, mais ou menos, em 520, já não era mais o rei Artaxerxes. Nesse período aqui, de paralisação da obra, o que o povo de Israel fez? O povo que estava lá em Jerusalém fez? Desanimaram. Tinha parado a obra mesmo. Havia um ordenamento legal de paralisação da obra, que não podia fazer nada. Tá? Havia um desânimo total, não havia recursos. Tá? Não havia recursos. Só que eles pararam a construção aqui, mas o que eles fizeram? Se preocuparam com as suas próprias prioridades. Se as suas casas, os seus funcionários estavam queimados, estavam destruídos, eles não. Agora vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa família, da nossa casa, vamos construir a nossa casa própria. E acabou. Outros falaram assim, não tem como construir mais. Aqui que entra... Viu, sumiu para vocês aí o quadro inteiro? Não, tá inteiro aí? O meu aqui, sei lá. Sumiu? Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Se eu lembro aqui, Marcos. Voltou. É que eu tava mexendo com a mãozinha aqui. O quadro mexe com a mãozinha, tá? Muito bem. Aqui, gente, então,
Depois de 16 anos parado, já não era também mais o rei, o Artaxerxes que estavam dominando. Assume o imperador persa chamado Dario, que é o Dario, chamado Dario Grande, que também não é o Dario do livro de Daniel, tá bom? Dario também era um nome comum dos imperadores. Dario, tá. Só que no segundo ano desse Dario Grande aqui, é que surge a figura do profeta Ageu, que é o nosso profeta aqui, um dos profetas da lição de hoje, tá certo? Esse Ageu aqui, como eu já disse, é um profeta pós-exílico. O seu nome significa festivo. Possivelmente ele tinha mais de 80 anos, porque ele nascera ainda e conhecera a glória do tempo de Salomão, e foram levados cativo em uma das levas do Império Babilônico. E agora ele volta já na sua velhice, mas como profeta. Ele é chamado o profeta, embaixador do Senhor. Que interessante que eu coloquei no quadro aí. O seu ministério foi relâmpago. 4 meses de ministério só, João. Olha aí, Magra. 4 meses de ministério. Só teve 4 mensagens proféticas. Mas é aquela história, né? Falou pouco, o ministério durou pouco, mas falou muito, né? Disse muito. Falou pouco, mas disse muito. E as suas profecias até hoje já estão falando aqui, quantos mil anos depois, né? Tá certo? 4 meses de ministério, 4 mensagens principais. Só 4 mensagens. Essa expressão, assim diz o Senhor, ocorre 29 vezes no livro do profeta Ageu. 29 vezes. Quando o povo havia parado a obra aqui, ó, já era o segundo ano do governo do imperador Dario. Então, o que aconteceu é que o povo desanimou de tal forma que nem estava preocupado quem era o imperador. Senão eles tinham começado a obra. Tá certo? O que acontece? Daí surge Ageu. Só que a profecia de Ageu, gente, é uma profecia assim, austera, né? Ela começa duro. Que daí a Bíblia diz aqui no livro do profeta Ageu. No capítulo 1, no versículo 1. Se vocês estiverem com a Bíblia e quiserem acompanhar, ou depois você acompanhe. O livro do Ageu fala praticamente todo ele sobre esse período da construção do segundo templo aqui, da retomada da construção. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E aí Deus começa a falar através do profeta Ageu. E a palavra do capítulo 1 é dura. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz. Olha aqui, Deus nem chama o povo dele de povo, meu povo. Fala, este povo diz. Ageu 1 e 2 e 3 aqui. Esse povo diz, não ainda há o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Gente, fazia quanto você estava parado? 16 anos. Havia um decreto lá do Ciro, lá de trás, que tinha dado aval para eles construírem. Agora, por causa da perseguição dos samaritanos, por causa da carta dos samaritanos ao rei Artaxerxes, por causa do decreto do Artaxerxes, se paralisava, mas Artaxerxes tinha morrido. O povo falava assim, não é tempo ainda. Aqui eu quero fazer uma aplicação para vocês. Aqui, um dos obstáculos aqui, né, daquilo que Deus tinha preparado para que fosse feita a construção do novo templo, um erro de hermenêutica. Porque alguns falaram, não é tempo ainda, porque Jeremias não deixou muito, em outras palavras. Jeremias não deixou muito claro, Daniel não deixou muito claro. Estava claro na Bíblia, gente. Deus tinha movido todos os elementos, todo o governo, para que houvesse a construção do segundo templo. Aqui, agora, o povo falava que não era tempo. Por isso que a mensagem de Ageu, a primeira mensagem de Ageu, é de advertência e é severa. E ele fala assim, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou apaineladas, se eu coloquei aqui? Esse povo fala que não é tempo. A casa, mas o que eles fizeram? Começaram a construir a própria casa. Estão me entendendo? E essa expressão apainelada significa luxuosas. Significa de grande pompa. E há um detalhe importantíssimo aqui que eu devo observar com vocês. Vocês se lembram que no começo da aula eu falei que naquele segundo ano, lá de 536, que efetivamente quando eles lançaram os alicerces do templo, eles demoraram uns 2 anos para reunir material. Um dos materiais era o cedro importado, que era o cedro do Líbano, que segundo a Bíblia era usada a madeira usada para a casa de reis e de príncipes. Só que Ciro tinha liberado esse cedro, gente, para a construção do templo. O que o povo fez? Tinha saqueado. Embora não haja especificamente essa expressão, mas por inferência nós podemos entender que o povo começou a usar o cedro que era para usar no templo nas suas próprias casas. Aqui nós encontramos já que a corrupção não é de hoje que vem, né? Não é de hoje que vem a corrupção, o uso das coisas que eram destinadas ao Senhor, para a casa de Deus, na sua própria casa. Por isso que a gente fala aqui, vocês dizem que não é tempo, a casa de vocês está luxuosa, mas a casa de Deus está deserta. E a mensagem de Deus aqui, irmãos, veio primeiro para Zorobabel e para Josué, que era a liderança. Então nós podemos fazer uma aplicação também aqui, que primeiramente Deus chama a responsabilidade da liderança da sua igreja. A verdade prática, nós falamos aqui sobre o poder de Deus, a igreja
torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo entregou. Só que no cumprimento dessas tarefas que Cristo nos entregou, a liderança tem a primeira responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e priorizar a palavra de Deus. E devo já fazer um comentário que está num dos tópicos da lição, como objetivo da lição, que um dos grandes problemas que estamos tendo hoje em dia é a questão de não priorizar a pregação da palavra de Deus, a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Tá certo? O comentarista da lição de hoje ele faz uma distinção do ministério do profeta do Antigo Testamento com o ministério do profeta do Novo Testamento. No Antigo Testamento era diferente. No Antigo Testamento, os profetas recebiam a palavra de Deus, escreviam, como a Geu deixou registrado, e transmitiam ao povo, eram consultados pelo povo, pelos reis, eles aconselhavam os governantes, mas há uma distinção aqui do ministério profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Novo Testamento não tem mais esse ministério profético como era no Antigo Testamento. Existe a profecia como dom, mas eu achei interessante aqui o comentarista da lição, que essa lição é uma repaginação antiga, né? Ele diz o seguinte: podemos até dizer do ministério do profeta no Novo Testamento, mas o ministério do profeta no Novo Testamento é o ministério da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. O profeta tem que se preparar, estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia é a maior profecia. Tá? E o que nós encontramos muitas vezes é que não se está tendo prioridade à pregação da palavra genuína de Deus. Dá-se muita evasão aos dons. Os dons são importantes, resguardadas as devidas proporções, que servem para a edificação da igreja. Mas nada pode tirar a autoridade da pregação da Bíblia Sagrada, gente. Olha quantas lições nós estamos extraindo aqui de um texto lá do Antigo Testamento. Porque o Paulo, quando escreve os Romanos, ele fala o seguinte: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação nas Escrituras, na palavra de Deus, nós tenhamos esperança. Tá certo? Então, o ministério do Novo Testamento é diferente. Tá? Não tem que ficar consultando o profeta agora no Novo Testamento acerca de assuntos espirituais. Porque Lucas, no capítulo 16, versículo 16, o autor da lição ele coloca esse texto. A Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então, esse ministério profético, ou o ministério do profeta, da maneira que era feito no Antigo Testamento, ficou no Antigo Testamento, durou até João aqui agora, no Novo Testamento. Tá certo? Mas depois é diferente. Tá? Continuando aqui. Aí Ageu adverte o povo, a liderança, e a Bíblia diz que eles ouviram e temeram, a partir de Zorobabel e Josué. E eles começam a trabalhar. Depois de 16 anos parados, começam a trabalhar. Nós entendemos aqui pelas outras mensagens de Ageu que houve alguns instantes ali que eles desanimaram. Tanto que no capítulo 2 de Ageu existe uma nova mensagem profética aqui, ó, no capítulo 2 de Ageu. E esse capítulo é interessante, gente, é conhecido também, é famoso, né? Esse capítulo 2 de Ageu, muitos pregadores gostam dele. Que daí foi no 7º mês. A primeira mensagem de Ageu foi no 6º mês. A segunda mensagem no 7º mês, no dia 21. Porque nós podemos entender aqui que estava o povo desanimando de novo. Porque o povo começou a edificar, construir o templo. Mas aqueles mais antigos, o senhor está ali, faz assim. Aqueles mais antigos pensavam assim: essa obra aqui não tem nada a ver com o templo de Salomão. É claro que era mais modesta, era mais simples, gente. Mas o que nós podemos entender é que é o seguinte: havia ali uma preocupação de Deus que se fizesse essa obra também. Por isso que Ageu fala: vocês não estão priorizando a casa de Deus? Estão plantando, não estão colhendo. Estão semeando, não estão colhendo. Estão comendo, não estão se saciando. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Recebem salário, mas não recebem um saco furado, porque não estão priorizando a obra de Deus que era para ser feita. Aí Ageu fala: aplicai os vossos corações, os vossos caminhos. Lembrem-se das coisas. Lembrem-se onde vocês estavam, por que vocês estavam. E por que vocês estão aqui agora. Então Ageu chama a responsabilidade do povo para que retomasse a construção do segundo templo, recomeçasse a obra. E aqui no capítulo 2, gente, ele começa a falar de novo, primeiramente para Zorobabel e para Josué, e para os príncipes. E diz assim: vocês estão menosprezando essa obra? Em outras palavras aqui, né? Não é essa como nada em vossos olhos, comparados com aquela. Ageu fala. Mas ele diz assim: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué. Líder político, líder religioso, se esforce, une as forças, para que vocês se esforcem, o povo também. Uma liderança fraca é um povo fraco. Uma liderança forte é um povo forte. Há quem diga que a cara da igreja, para nós aqui, né, aplicando, é a cara do pastor, é a cara do líder religioso, do seu líder. Então, se um líder ele é esforçado, ele vai esforçar o povo, ele vai incentivar o povo no trabalho, na obra de Deus. E aqui a gente fala aqui: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Aqui, gente, nós encontramos várias mensagens de Deus aqui para nós. Fazer uma aplicação aqui também, né? E Deus está falando para o povo de Israel aqui, ó: eu sou com vocês, o meu espírito habita em vocês, não tenham medo.
porque o povo estava desanimando, porque via a modéstia da casa do segundo templo. Mas ele fala assim, ó, ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra. O mar e a terra seca, farei tremer todas as nações. Virá o desejado das nações. Olha aqui, interessante. Essa expressão desejado das nações se aplica a Cristo. Tá? E aí o profeta Ageu fala assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa lição aqui, nessa palavra profética de Ageu para o povo, está dizendo o seguinte, eu não estou preocupado com o ouro. Vocês estão comparando o primeiro tempo com esse, mas eu não estou preocupado com o ouro nem com a prata. Eu estou preocupado com a minha glória na presença do templo, no que enche o templo. Eu estou preocupado que o meu espírito esteja com vocês. Eu estou preocupado que vocês se esforcem. Eu estou preocupado que vocês façam a obra de Deus. Eu estou preocupado que vocês não tenham medo. Aqui nós podemos fazer uma analogia, porque o povo de Israel, eles colocavam a sua fé no templo como um talismã, lá no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, por causa da grandiosidade do templo. E nós encontramos uma base bíblica para isso em Jeremias capítulo 7. Quando você abre Jeremias capítulo 7, Jeremias falava assim, vocês, advertindo o povo lá antes do exílio já, né? Antes do exílio. Vocês fazem todo tipo de pecado, vocês são corruptos, vocês são ladrões, vocês são pecadores. Aí chega no templo e fala, templo do Senhor, nós estamos seguros, em outras palavras, né? Nós estamos salvos, eles usam essa expressão. Capítulo 7 de Jeremias, anota aí para você ler depois. Porque o templo era como se fosse um talismã para o povo. Eles achavam que o templo era mais importante do que Deus, mas Deus está dizendo aqui no capítulo 2 que ele era mais importante que o templo. Então não é questão de um templo ter a sua suntuosidade hoje em dia também, que vai dizer que Deus está se agradando daquilo. Deus está mais preocupado que nós o priorizemos, como Senhor absoluto das nossas vidas, do que com o lugar onde nós estamos cultuando a Deus. Aí alguém me diz, então você está dizendo que não é importante o templo? É claro que é importante, gente. Nós não podemos colocar assim, a beleza exterior do templo como sendo o mais importante. E aí Ageu adverte aqui, por isso que ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tem até únicas irmãs do ciclo de oração cantam sobre esse assunto aí. Por que será que a glória da segunda casa seria maior que a primeira? Porque justamente nesse templo aqui, nesse segundo templo, embora tenha sido todo remodelado por Herodes, né, pastorzinho? Depois lá no Novo Testamento, começou no ano 20 a.C., embora tenha sido todo remodelado por Herodes e ficou suntuoso também, era o mesmo templo que Zorobabel reconstrói aqui no Antigo Testamento. E nesse mesmo templo é que Jesus foi apresentado ao 8º dia. E ele chega lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia fala, e Simeão apresenta, havia uma revelação, o Espírito havia falado para Simeão que ele não morreria enquanto não conhecesse ao Cristo, o Messias. E o que ele fala, aquele texto conhecidíssimo, Lucas capítulo 2, agora, quando ele apresenta Jesus, despede em paz o teu servo. Né? Fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, o enviado do Senhor, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo a lei, o que a lei ordenava, ele tomou Jesus nos braços e ele louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. É por isso que a gente fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ali Jesus iria ser apresentado. E aqui ele começa a profetizar a terceira e quarta mensagem. Quando ele faz essa segunda profecia, gente, Zorobabel se anima, Josué se anima, o povo se anima, e retomam com força total a reconstrução ali. E fazendo, antes de encerrar, já no mais 5 minutos já encerro, fazendo um comentário breve aqui na parte de cima aqui da linha do tempo. Tudo maravilha aqui embaixo, né? Aqui o povo se anima de novo para terminar o tempo. E não teve mais problema nenhum, gente, de oposição. Engano de vocês, teve de novo. Agora teve aqui uma oposição desses governadores que andam além do Rio Prata, aqui a Tatenai e Setar-Bozenai, e mais uns outros lá. Eu pus esses dois aqui. Quando eles viram que o povo estava animado, chegaram e falaram, quem me deu ordem para vocês fazerem essa obra? Ah, vocês estão fazendo obra aqui, eu vou entregar vocês. Sempre tem os que entregam, né? Sempre tem os que fazem a cartinha lá pro imperador, pro rei. O povo animado trabalhando, aí Tatenai e Setar-Bozenai, esses palavrões aí, escrevem a Dario daí. Só que daí, gente, eles dão com as portas na cara. Por quê? Porque quando eles escrevem a Dario, você vai encontrar isso lá no capítulo 5 de Êxodo. É muito interessante essa parte aqui. Dario vai consultar os registros, porque o povo tinha alegado, não, nós estamos fazendo a obra aqui, porque tinha já um decreto de Ciro antes, para nós fazermos a construção do templo. E aí Dario vai nos arquivos imperiais, daí acha justamente o decreto do Ciro.
O que ele faz? Ele faz um novo decreto e fala, não, carta branca de novo para o povo. Podem retomar, terminar completamente a obra. E tem um detalhe aqui que como que diz aquele ditado aqui? Que a cova feita, cavada por Tatenai e Setar-Bozenai, eles mesmo caem na cova por quê? Eles queriam impedir aqui o progresso do término do templo. O que Dario faz? Dá uma dura nesses governadores aqui e fala assim, vocês ficam no canto de vocês, não quero ver vocês pondo as caras lá, em outras palavras. Olha para na Bíblia, você vê em Êxodo, capítulo 5. Não coloque as caras lá, fiquem no lugar de vocês e tem detalhe. O tributo que vocês arrecadarem aí vai ser investido lá nessa obra. Para pagar as pessoas que estão trabalhando lá. É interessante esse texto, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse texto aqui. O próprio tributo que era aqui da alçada desses governadores que havia entregado ao povo de Israel que havia retomado a construção, o imperador fala, não, você vai pegar esse tributo, vai investir na obra lá, para que isso acabe a obra. E aqui, gente, no ano 516, a.C., mais ou menos, ao término da obra, 4 anos depois, que eles retomam, tá certo? Então ficou 16 anos parado. Aqui também eu coloquei no cantinho o profeta Zacarias, que foi de importância também aqui nesse ânimo do povo, para que retomasse a reconstrução aqui, tá certo? O profeta Zacarias significa o Senhor lembra, ele era filho de Baraquias, neto de Ido, sacerdote e profeta, contemporâneo de Ageu, mas ele era mais jovem, certo? Ele foi mais tanto que ele continuou profetizando depois, né? Ele tem 2 anos de ministério. E eu coloquei um texto em amarelo aqui que eu achei interessante, até que de repente poderia ter sido o textual de hoje. Êxodo 6:14, que diz, de modo que os anciãos e judeus iam edificando e prosperando, sob a pregação do profeta Ageu e Zacarias. Tá certo? Então vocês percebam aqui que desde o ano 1000 a.C. até 516, aqui há esses detalhes aqui, essas observações que nos trazem grandes lições. Eu já estou terminando a aula, só quero fazer uma aplicação para vocês e já vou passar para a Magda aí, o pastor Rodrigo, para encerrar. Que lições que nós podemos extrair do estudo de hoje? Se quiserem tomar nota. Primeira, a palavra de Deus é infalível. Havia uma profecia. Deus sempre cumpre a sua palavra. Se tem uma palavra na tua vida, guarda essa palavra, que ele vai cumprir, que a palavra de Deus é infalível. Jeremias tinha falado que seria 70 anos. Daniel havia consultado e confirmado. Deus cumpriu a palavra, levantou Ciro, lá o imperador, a quem Isaías tinha profetizado 200 anos antes, porque Deus fala e Deus cumpre a sua palavra. Tá certo? É infalível. Segunda lição, na obra de Deus todos têm lugar. Todos têm um lugar na obra de Deus. É só querer fazer a obra de Deus, vai ter um lugar para você. Deus usa Zorobabel, líder político, usa Josué, líder religioso, usa ali os príncipes, usa o povo, usa os artífices, usa os pedreiros, usa todo o povo, gente. Sempre terá algo para você fazer na obra de Deus. Só não terá lugar para a obra de Deus para quem é preguiçoso, né? Então, quando as crianças cantam, Deus não quer preguiçoso na sua obra. Ele não tem lugar. Mas se você quiser fazer alguma coisa para Deus, você pode fazer. E tudo que você fizer para Deus, não importa se alguém está vendo ou alguém está deixando de ver. Aliás, é até mais importante se alguém não veja, tá certo? Tem um lugar para você. Isso é a segunda lição. Terceira lição. Estabelecer prioridades é uma lição para todos. Existem momentos na nossa vida que temos que estabelecer prioridades. O povo ali não estava estabelecendo a prioridade da construção do templo, foi fortemente advertido pelo profeta Ageu. Eu coloquei aqui no cantinho, aqui, ó, as 4 mensagens de Ageu. A primeira, repreensão, a ideia principal. A segunda, ânimo. A terceira, esperança. E a quarta, salvação. Porque justamente a quarta mensagem de Ageu, gente, ele vai falar sobre Zorobabel como sendo um anel de selar, remetendo à supremacia de Jesus Cristo, porque Zorobabel estaria na ascendência de Cristo, entendeu? Depois vocês lerem lá a última profecia de Ageu, no capítulo 2, vocês verão essas lições importantes. Terceira lição, estabelecer prioridades é uma lição para todos. Quarta lição, sempre haverá oposições para quem quer fazer a obra de Deus. Não se engane que você vai conseguir fazer algo para Deus, vai estar tudo light, tudo tranquilinho, tudo aberto, vai ter o apoio de todo mundo, apoio dos príncipes, apoio dos governadores, apoio da liderança. Não. Você vai sempre ter uma coisa que eu garanto para você, é oposição de tudo quanto é tipo. Desânimo, profecia mentirosa, conselheiro contratado, mensagem encomendada, tudo está no contexto da lição. Né? Outros tipos de oposição, mensagem de desânimo, né, como os samaritanos falaram para o povo. Sempre haverá oposições. Quinta lição. A palavra de Deus obedecida sempre será a garantia de êxito em qualquer empreendimento. O empreendimento da construção do segundo templo só teve sucesso porque a liderança do Zorobabel, Josué, os príncipes acataram, se animaram, trabalharam, se esforçaram o povo também, obedecendo a palavra de Deus. Sempre vai ter êxito. Tá? E sexta lição. A Bíblia Sagrada é a única fonte de autoridade suficiente para demonstrar a vontade de Deus para a humanidade. A maior profecia está aqui, certo?
Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham aproveitado algumas lições aqui e depois vocês assistem de novo a aula, anota esse quadro. Eu posso mandar para vocês se quiserem. A irmã Magda já recebeu nos Estados Unidos, pode mandar para os irmãos aí. Leiam com atenção e vocês vão entender com mais facilidade a cronologia da construção do segundo templo.